O segredo da vida dupla da minha esposa e a promiscuidade dela no escritório. Será que realmente conhecemos quem está ao nosso lado todos os dias? Eu acreditava que sim. Acreditava na lealdade, na confiança e no amor que juramos um ao outro. Mas tudo mudou quando descobri que a mulher que eu chamava de esposa escondia muito mais do que simples segredos. Ela me traía e, pior ainda, mantinha vários casos dentro do próprio escritório, um lugar onde eu jamais desconfiaria. Hoje, vou abrir meu coração e contar como a minha vida virou de cabeça para baixo. Ao descobrir a verdade, prepare-se porque essa história vai mexer com você e talvez até fazer você repensar em quem realmente pode confiar. Já aproveita e se inscreva no canal para fazer parte da família Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Agora, vamos à história. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real e não se trata de ficção como outras que são contadas aqui na internet. E por isso os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Essa é a história da minha vida. E como uma decisão egoísta de minha mulher, destruiu a minha vida e nosso casamento, trazendo consequências irreparáveis para ela. Eu gostaria de saber o que se passa na cabeça das mulheres ao acreditarem que podem sair ilesas de suas traições. Recentemente descobri que a mulher a quem chamo de esposa nunca foi fiel. E quando a confrontei, ela teve a audácia de afirmar que seus casos nunca afetaram nosso casamento e que eu deveria ignorar as suas traições, pois foram elas que nos deram um casamento feliz todos esses anos. Meu nome é Rafael. Estou casado com Larissa há 15 anos. Somos um casal de classe média na cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre acreditei que tínhamos um casamento feliz. Não brigávamos e nossa conexão era incrível, seja na cama ou em nossos objetivos de vida. E foi isso que me fez desacreditar completamente no casamento e nunca mais confiar nas mulheres. Talvez vocês se perguntem, o que houve de errado? O que aconteceu para destruir o meu casamento? Éramos recém-casados quando minha esposa começou a trabalhar em uma grande imobiliária. Ela é corretora de imóveis e sempre havia trabalhado como autônoma. Mas a sua reputação nas vendas chegou ao conhecimento do dono de uma grande imobiliária, e ele a convidou para trabalhar lá. Conversamos a respeito, como sempre fazíamos. Alguns dias depois, Larissa passou a integrar a equipe de vendas da imobiliária. Com o tempo, conseguiu conquistar o respeito dos colegas e posições mais altas dentro da empresa. E isso era motivo de orgulho para mim, pois eu conhecia bem seu profissionalismo e competência no ramo. Mas hoje eu sei como ela alcançou seu sucesso profissional e como conseguia as suas grandes vendas. Posso afirmar que os homens são meros marionetes nas mãos das mulheres. Sei que essas palavras podem ofender alguns homens, mas o fato é que os casos de traição que lemos na internet provam isso. Quando um homem ama uma mulher, ele fica cego e deixa de ver sinais importantes dentro de sua própria casa. E comigo, não foi diferente. Ao longo do casamento, presenciei várias situações que só hoje eu entendo. Era comum Larissa ganhar muito dinheiro e receber vários prêmios. Lembro-me que no primeiro ano de seu emprego na imobiliária, Larissa recebeu uma grande premiação. Ela se tornou a corretora com o maior valor agregado de vendas no ano. E com isso, veio um grande prêmio em dinheiro. Naquele ano, ela me presenteou com um carro importado, algo fora do comum, pois sempre evitávamos demonstrar riqueza. Mas como era um presente de minha esposa, eu o aceitei. Nos meses seguintes, Larissa começou a frequentar festas e fazer viagens. No início, eram viagens curtas, de 1 ou 2 dias, mas com o tempo se tornaram viagens longas, de até 15 dias. Ela justificava essas viagens como oportunidades de negócios, aperfeiçoamento profissional, cursos, seminários e congressos organizados pelo conselho de classe. Hoje vejo que fui um tolo, pois sempre acreditei em suas palavras e na sua honestidade. Nunca questionei sua fidelidade. E o que vou narrar aqui
É um desabafo de alguém que descobriu que foi feito de otário e continuamente ridicularizado por anos pelos amigos e colegas de trabalho de Larissa. Eu fui visto como o corno. Um corno passivo. Um homem que recebia risos e zombarias pelas costas em reuniões e festas da empresa onde minha esposa trabalhava. Alguém de quem ninguém se compadecia. Hoje sinto vergonha de tudo, mas vou tentar contar para vocês como foi essa trajetória. De traições e como descobri a verdade. Vou tentar contar como aconteceram as primeiras traições de Larissa. Os acontecimentos narrados aqui são fruto de interpretações e suposições, baseadas em suas confissões de adultério. Um mês após seu ingresso na imobiliária, Larissa foi designada para um posto de vendas. Tratava-se de um novo empreendimento, um prédio de alto padrão na cidade do Rio de Janeiro. O empreendimento era composto de apartamentos de luxo destinados à elite da sociedade carioca. Foi lá que Larissa conheceu Fernando, um rico empresário que desejava investir em imóveis. Ele queria adquirir 6 dos 20 apartamentos que estavam disponíveis para venda, e isso exigiu uma atenção especial de Larissa para o fechamento do negócio. Em um desses encontros, Fernando a convidou para jantar. Seria jantar para comemorar a nova parceria, pois ele queria que Larissa fosse o seu agente de negócios em novos empreendimentos. Durante o jantar, Fernando demonstrou interesse em fazer novos investimentos. Mas havia uma condição. Larissa deveria fazer uma viagem de final de semana com ele. Ao ouvir a proposta, Larissa informou a Fernando que era casada e não poderia aceitar seu convite. Mas Fernando deixou claro que, se ela não aceitasse, ele cancelaria a compra dos imóveis e procuraria outra imobiliária para fazer negócio. Sem saída, Larissa aceitou o convite e mentiu para mim dizendo que precisaria viajar para mostrar alguns imóveis no interior do Rio e que só retornaria para casa segunda-feira. Alguns dias depois, Larissa viaja com Fernando. Ela estava nervosa, pois nunca havia estado com outro homem além do seu marido. Fernando tentava tranquilizá-la, afirmando que eles não fariam nada que ela não quisesse. A noite deles mal tinha começado, e eles já estavam trocando um beijo apaixonado. O beijo enfraqueceu as barreiras de Larissa, e sem que ela percebesse, já estavam luz na cama, trocando carícias. Fernando era um homem experiente e sabia como tratar uma mulher. Na primeira noite, Fernando levou Larissa à loucura. Os vários orgasmos de Larissa fizeram com que ela se entregasse completamente ao momento. Agora não havia mais barreiras ou impedimentos. Fernando fazia o que bem queria com ela. Larissa era conduzida por Fernando e se entregava totalmente ao prazer. Foram 3 dias de sexo intenso, e Larissa fez coisas com Fernando que nunca imaginou fazer comigo. Quando chegou o dia de voltarem para casa, Larissa, ainda extasiada com o prazer e o sexo com Fernando, decidiu que essa experiência não seria única. Larissa amava o seu marido. Mas agora que ela havia provado de um tipo de sexo diferente do que tinha comigo, ela queria muito mais. E agora sabia que poderia obter tudo isso sem comprometer o nosso casamento. Em sua cabeça, Larissa separava o amor do sexo. Ela poderia curtir o meu amor e desfrutar de sexo selvagem com outros homens. Esse final de semana marcou o início de uma nova fase para Larissa. Ela percebeu que poderia obter muito mais do seu trabalho e começou a se envolver com vários clientes para fechar novos negócios, o que lhe fez prosperar na imobiliária, pois muitos clientes exigiam ser atendidos exclusivamente por ela. Vendas e os clientes exclusivos de Larissa chamaram a atenção dos demais corretores, que começaram a investigar o segredo do seu sucesso. Não foi surpresa para todos quando descobriram seu envolvimento com clientes. Confrontada, Larissa se viu ameaçada pelos colegas que agora queriam participar dos negócios e também exigiam que ela se envolvesse intimamente com eles. Larissa passou a ser tratada como uma garota de programa corporativa, envolvendo-se com clientes, diretores e funcionários da imobiliária. A vida promíscua de Larissa acontecia paralelamente ao nosso casamento. Durante todos esses 15 anos, eu nunca
Tive motivo para reclamar. Larissa nunca me negou sexo. Pelo contrário, nossa vida sexual era muito ativa. E até hoje não sei como ela conseguiu manter essa vida dupla por tanto tempo. Larissa agora ocupava uma posição de destaque na imobiliária. E com a sua nova posição, passou a ganhar muito dinheiro. Ela comumente era convidada para festas, onde só membros da alta sociedade frequentavam. Os seus clientes eram, em geral, homens ricos, empresários de sucesso que faziam questão de exibir a sua riqueza como status. No início, eu acompanhava Larissa nas festas, mas aos poucos ela começou a desestimular a minha participação. Ela dizia que essas festas eram compromissos de trabalho e estavam repletas de homens arrogantes e que já havia percebido meu descontentamento em ter que interagir com eles. E assim Larissa me convenceu a deixá-la ir às festas sozinha. Hoje eu sei que essas festas terminavam em sexo. Eram orgias organizadas pela alta sociedade, onde Larissa se envolvia com vários homens durante essas festas. A minha presença incomodava e havia se tornado um empecilho aos planos dos diretores e clientes da empresa, que queriam Larissa livre para transar com todos eles. Houve uma viagem especial. Lembro-me bem dessa viagem, pois Larissa ficou fora da cidade por 15 dias, e durante esse período, os nossos contatos se resumiam a breves ligações, que sempre aconteciam no horário da manhã. Em um desses dias escutei um som alto enquanto conversávamos. O som era um pouco distante. Era como se ela estivesse participando de alguma festa, e que só tivesse se afastado para falar comigo. Dava para ouvir muitas vozes e barulho de água. Ao fundo, algo semelhante a uma festa à beira da piscina. E quando a questionei a respeito, Larissa negou firmemente que estivesse participando de uma festa ou estivesse em algum clube. Ela afirmava estar em seu escritório na filial da empresa e que o barulho, que possivelmente ouvia, vinha da TV que estava ligada para clientes da imobiliária. Anos depois descobri a verdade. Larissa havia viajado com os diretores e alguns clientes da empresa. Eles foram para uma chácara fora do Rio de Janeiro para se divertirem. Era uma folga da rotina cansativa do trabalho e do casamento. Na chácara haviam outras mulheres, e a diversão era livre. As festas eram regadas a bebida e muito sexo. Durante 15 dias, todos andavam nus pela chácara. Roupas não eram permitidas. Larissa e as outras mulheres que estavam na chácara se divertiam bebendo e transando com todos os homens. Tudo era permitido. Não haviam regras. O sexo era praticado abertamente por todos dia e noite. Larissa estava viciada no sexo livre. A liberdade que ela experimentava naquele lugar era como uma droga que a deixava fora de si. A maratona de sexo era intensa. Os homens faziam o que bem queriam com as mulheres. Mal o dia amanhecia, e já haviam casais transando em todos os lugares da casa. Todos os participantes estavam entregues à luxúria, e todos os dias chegavam novos homens e mulheres que se juntavam aos que estavam na casa. Larissa pela primeira vez experimentou o sexo grupal, e durante o seu período na chácara, ela transou com vários homens e mulheres, muitas vezes ao mesmo tempo. Essa orgia continuou por 15 dias. Larissa havia transado com vários homens, e até havia se envolvido com mulheres. O sexo sem proteção lhe trouxe consequências. Larissa ficou grávida, e ela sabia que o filho que estava esperando não era meu. Um mês depois, Larissa procurou uma clínica para fazer um aborto. Vocês devem estar se perguntando, como é que eu nunca suspeitei de nada? E como foi que eu descobri as suas traições? Eu posso afirmar que nunca havia suspeitado de nada. Até que em um determinado dia, por acidente, e foi por acidente mesmo, Larissa havia esquecido o celular desbloqueado em cima da cama enquanto tomava banho. E sem malícia nenhuma, eu peguei o celular para ver um alerta de mensagem que havia chegado. E o que vi fez o meu mundo ruir. Paulo estava trocando mensagens e planejando encontros com alguns homens que eu conhecia bem. Eram clientes e funcionários da imobiliária. As evidências da traição de Larissa me forçaram a repensar a minha vida. E sem conseguir raciocinar,
Direito naquele momento, resolvi sair para dar uma volta. Eu precisava de ar e precisava pensar. Não poderia agir de cabeça quente e sabia que precisava de respostas, mas entendia que aquele não era o momento para isso. Vaguei pelas ruas da cidade por várias horas. Eu não estava pronto para voltar para casa. Larissa havia ligado várias vezes para saber onde eu estava, mas resolvi ignorar todas as chamadas e mensagens, deixando-as ir para a caixa postal. Porém, eu sabia que, em algum momento, eu teria que voltar para casa, e o confronto com Larissa me assustava. Eu estava totalmente arrasado. A traição de minha esposa era como uma estaca fincada bem fundo em meu peito, algo que nunca imaginei que um dia pudesse acontecer. Como é que uma mulher que diariamente afirmava me amar poderia estar me traindo daquela forma? Uma traição tão vil. Ao chegar em casa naquela noite, encontrei Larissa me aguardando com uma expressão de aflição em seu rosto. Ela estava em lágrimas, e ao me ver entrar pela porta, correu e me abraçou expressando a sua preocupação. Esse gesto de Larissa me fez ficar sem ação momentaneamente. Percebi que ela realmente estava sofrendo. As suas lágrimas não eram fingimento. Naquela noite, eu não tive coragem de revelar que eu havia descoberto a sua traição. Permaneci acordado a noite inteira, pensando em tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Na manhã seguinte, Larissa acordou cedo e desceu para a cozinha para fazer o café. Ao descer as escadas, ouvi quando Larissa falava ao telefone. Oi, me desculpa, mas hoje não vou poder comparecer ao trabalho para os compromissos, pois precisava ficar em casa com meu marido para resolvermos assuntos familiares. Ao me ver, Larissa sorriu e desligou o telefone. E chegando até a escada onde eu estava, mencionou que havia ficado desesperada na noite anterior, pois eu havia saído sem avisar e, por algum motivo, não atendia às suas ligações. Ela temia que algo de mal tivesse acontecido comigo, e a simples ideia de me perder a deixou enlouquecida. Perguntei com quem ela falava ao telefone, então ela me disse que falava com o seu chefe, pois precisava desmarcar todos os seus compromissos e que desejava ficar comigo em casa naquele dia. O susto da noite passada lhe fez entender que precisava ficar comigo, até que ela conseguisse superar a aflição dos últimos acontecimentos. As atitudes de Larissa eram irracionais. Como é que ela podia dizer me amar e me trair ao mesmo tempo? E as suas atitudes na noite anterior, o seu desespero com a minha falta de notícias, nada fazia sentido para mim. Então entendi que precisava confrontar minha esposa com muito cuidado, pois agora eu temia que ela perdesse o controle e agisse com violência, podendo se machucar ou mesmo fazer algo contra mim. Durante aquele dia, tentei observar o comportamento de Larissa. Buscava encontrar sinais ou algum tipo de manipulação emocional, mas não consegui detectar nada. Depois do jantar, chamei Larissa para conversar. Eu disse que precisávamos ter uma conversa séria e que tinha algo importante para revelar para ela. Nós nos juntamos no sofá da sala e então comecei a falar. Larissa, durante 15 anos você me fez o homem mais feliz do mundo. E nunca mesmo duvidei do seu amor por mim. Mas ontem descobri algo que me destruiu completamente. Descobri que você tem me traído e mantido uma vida dupla ao longo dos anos. Eu sei que você tem me traído, tem saído com outros homens. Só não sei desde quando e com quantos homens você se envolveu até agora. Mas hoje, eu preciso que você seja honesta comigo e me revele toda a verdade, me tirando desse caos que se tornou a minha vida. Não posso mais viver na escuridão. E acredito que você me deve isso em nome de tudo que vivemos até agora. Larissa ouvia as minhas palavras e me olhava assustada. Era como se por um breve momento a sua alma tivesse deixado o seu corpo. Ela estava pálida e por vários minutos ficou em silêncio diante de mim, até que em lágrimas ela começou a falar. Rafael, eu posso explicar. Não é o que você pensa. Você precisa entender que eu te amo e que eu nunca quis te machucar. Explique-me, Larissa, eu disse. Eu preciso que você realmente me explique o que está acontecendo, pois a única coisa que eu sei é que você tem me traído.
e que ainda diz me amar. Larissa tentou explicar. Rafael, os meus casos com outros homens nunca foram envolvimentos sérios e que começaram com uma chantagem de um cliente e que se tornaram uma forma de eu conseguir extravasar o estresse do meu dia. Meu amor, eu nunca me envolvi emocionalmente com ninguém. Eu nunca amei ninguém além de você. Os meus encontros eram puramente sexuais e nunca tive amantes fixos. E o sexo era por diversão, chantagens dos colegas de trabalho ou situações impostas por meus clientes para o fechamento de vendas. Nunca planejei nada disso e a primeira vez que te traí foi por medo de perder um grande negócio. Eu fui coagida por um cliente que me condicionou o fechamento da venda a um encontro com ele. E quando fui descoberta, sofri ameaças dos colegas do trabalho. E aos poucos eu fui me acostumando com essa nova forma de vida. Rafael, eu nunca deixei de te amar. E na minha cabeça eu sempre achava que era apenas sexo, algo sem importância e que me fazia bem no momento. Quero deixar bem claro que nada disso tem importância para mim. Sempre foi apenas sexo e o nosso casamento sempre foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. E a ideia de te perder, para mim é um ato insuportável. Em um ato fúria, eu falei que não poderia permanecer em um casamento de mentira, onde a mulher que eu amo e que diz me amar decidiu de forma egoísta viver uma vida paralela ao casamento, se envolvendo com outros homens e que não acredita ter feito nada errado. Aí Larissa respondeu: Rafael, eu sei, nada que eu falar agora vai justificar. Mas pensa, por favor, que se esses casos não envolveram sentimentos, não deveriam ser levados a sério. E se você me ama, deveria aceitar e assistir pacificamente o meu envolvimento com outros homens, tudo isso em nome do nosso relacionamento. Perguntei como ela agiria se a situação fosse inversa. Você continuaria vivendo comigo fazendo de conta que nada está acontecendo? Você espera que eu renuncie à minha dignidade e amor próprio em nome desse amor? Ao ouvir as minhas palavras, Larissa se levanta, sai correndo e se tranca em nosso quarto. E não tive mais notícias dela naquela noite. Lembro-me de não conseguir dormir, permanecendo acordado durante toda a noite. E tentava entender as mudanças da minha vida nas últimas 24 horas. Eu passei de um homem casado e feliz para alguém que não tem certeza de nada. A triste realidade de uma vida sem Larissa me amargurava a alma. Mas eu sabia que não havia outra saída, a não ser o divórcio. Ao amanhecer, eu temia encontrar Larissa. A nossa conversa na noite anterior havia sido muito difícil, e eu sabia que o nosso próximo encontro poderia ser perigoso. Nós estávamos muito nervosos, e algo de ruim poderia acontecer. Decidi, portanto, sair logo cedo, evitando esse encontro com ela. Como pode uma pessoa jurar amar a outra e ao mesmo tempo traí-la? Eu não conseguia entender, pois já havia lido várias histórias de traições, mas nenhuma se assemelhava à história da minha. Durante todo o período em que estivemos casados, ela nunca deixou de expressar o seu amor por mim. E nos períodos em que estávamos em casa longe das obrigações do trabalho, seja por um feriado, férias ou viagens, ela sempre estava ao meu lado, muito carinhosa e se entregando ao máximo em nossa relação. E sei que essas atitudes não eram fingimento, mas ao mesmo tempo em que demonstrava o seu amor por mim, a sua infidelidade era um fato. Naquele dia, procurei um advogado para analisar a possibilidade do divórcio. Nós possuíamos muitos bens que foram adquiridos com o apoio financeiro de minha esposa e que agora deveriam ser vendidos ou divididos igualmente. Haviam questões financeiras e morais envolvidas, e eu sabia que não havia espaço para reconciliação. Mesmo que eu amasse muito, eu não conseguiria viver ao seu lado sabendo que ela certamente estaria me traindo com qualquer pessoa. Ela mesmo disse que os seus casos eram com clientes diretores e funcionários da imobiliária. Essa era a nova realidade do nosso casamento.
E ao voltar para casa naquele dia, encontrei Larissa me esperando. Ela não havia saído para trabalhar novamente. A sua aparência era de uma pessoa que havia passado por alguma tragédia. Olhos inchados de tanto chorar, cabelos desgrenhados, e em nada se parecia com a mulher que conheci. Ela sabia, ou mesmo desconfiava, que eu havia procurado um advogado para dar entrada no processo de divórcio. Mas mesmo assim, me pediu para ouvi-la, pois precisava explicar o que a levou a trair o nosso casamento. Durante várias horas, ela tentou explicar como tudo aconteceu. A oferta inicial de Fernando, que a seduziu para fechar a venda dos apartamentos. As chantagens dos colegas de trabalho, quando descobriram os seus relacionamentos íntimos com clientes. E a sua submissão ao mundo da luxúria e às festas de sexo que participava. Mas deixava claro que nunca havia me traído em nossas viagens, férias ou em casa. Esses momentos eram exclusivamente meus, e que nunca deixou de me amar, e que nunca trouxe outro homem para nossa casa. Declarava que o seu amor por mim havia crescido durante todos esses anos, e não sabia explicar como e por que deixou-se envolver com outros homens. Em lágrimas, ela explicava que todos os seus casos foram físicos, que era apenas sexo e que nunca houve paixão, sentimento, atração ou amor envolvidos. Ela havia sucumbido à luxúria do poder e que se acostumou com o sexo livre de responsabilidades, antes por obrigação, pois foi coagida a fazer, mas depois começou a transar com outros homens por diversão. Explicou ainda que nunca precisou procurar amor fora do casamento, pois afirmava que o único homem que ela sempre amou fui eu. E quando estávamos juntos, ela se desligava da sua outra vida e vivia simplesmente para mim. E o sexo comigo lhe fazia a mulher mais importante do mundo. Eu ouvia as suas explicações e tentava entender o seu raciocínio, mas o que eu via era uma mulher delirando como estivesse totalmente drogada. As suas palavras eram irracionais, e pela primeira vez, cheguei a pensar que ela tivesse problemas mentais. Larissa implorava para que eu não a deixasse. Ela dizia que poderíamos recomeçar em outro lugar, longe das pessoas que sabiam dos seus casos, e que buscaria ajuda profissional para tratar essa doença. Isso mesmo. Ela se referia à traição como uma doença, mas eu expliquei que naquele momento eu não poderia continuar ao seu lado e precisava de tempo para pensar e digerir tudo o que havia acontecido. Mas afirmei que ainda a amava, mas precisava de clareza para tomar uma decisão sobre o nosso relacionamento. Alguns dias depois dessa conversa, nós nos separamos. Eu fui morar em um apartamento próximo ao meu escritório, e Larissa permaneceu em nossa casa, e tentávamos manter a cordialidade. Larissa telefonava para mim várias vezes ao dia. Ela implorava por uma segunda chance. Larissa dizia que nunca mais havia se envolvido com outros homens. Ela havia perdido o seu emprego na imobiliária, e agora, muitos clientes antigos se recusavam a fazer negócios com ela. Os dias se transformaram em semanas, e meses haviam passado, e nós continuávamos separados, até que uma notícia destruiu o que restava do meu mundo. Larissa havia cometido suicídio, e ela deixou uma carta de despedida que dizia: Rafael, se você está lendo estas palavras, é porque já não estou mais aqui. Nunca imaginei que um dia teria que me despedir de você desta forma, mas a vida que escolhi me colocou em um caminho sem volta. Eu te amei desde o primeiro instante em que cruzamos os olhares, e esse amor nunca deixou de existir. Mas em algum momento da minha fraqueza, deixei que a tentação e o vazio dentro de mim me afastassem de você. Errei, Rafael. Errei de uma maneira tão cruel que não consigo suportar o peso do que fiz. Desde que você se afastou, cada dia se tornou uma tortura. A sua ausência é como um eco constante dentro de mim. Eu respiro, mas não vivo. Sorrio, mas só sinto dor. Eu sei que poderia continuar, que poderia tentar reconstruir a minha vida,
Mas dentro de mim só existe arrependimento e uma saudade que me corrói. Perdoe-me, por favor. Sei que te machuquei, sei que destruí a confiança que havia entre nós. E é isso que me mata por dentro todos os dias. Não encontro forças para seguir em frente sem a tua presença, sem o teu olhar, sem o teu amor. Eu escolhi partir porque não quero mais arrastar essa sombra que criei. Quero que lembre de mim pelos momentos felizes, pelas risadas que compartilhamos, pelos sonhos que um dia tivemos. Perdoe-me pela traição, pelo abandono, por não ser a esposa que você merecia. Eu levo comigo o peso da culpa, mas também levo a certeza de que te amei com todo o meu ser. Adeus, meu amor. Eu te amo. Para sempre sua, Larissa. Conviver com a perda de Larissa se tornou tão difícil quanto o descobrimento de sua traição. O tempo passou e ainda sinto a sua falta. Sei que ela me traiu, mas devo dizer que tivemos 15 anos de um casamento feliz. Hoje tenho consciência que ela me traiu durante quase todo o período do nosso casamento. Mas isso não apaga a felicidade que compartilhamos durante os anos em que estivemos casados. Muitos vão me chamar de corno, mas corno é aquele que aceita a traição e continua a conviver com o traidor. Eu fui traído, mas nunca aceitaria ou compartilharia conscientemente a minha esposa com outros homens. Até hoje, não consigo entender o raciocínio de algumas mulheres que acreditam que podem viver duas vidas em paralelo, mantendo seus casos ou amantes por longos períodos. A minha esposa acreditava, e isso lhe trouxe consequências graves, destruindo o nosso casamento e tirando a sua própria vida. Fazem 5 anos que minha esposa cometeu suicídio e até hoje não consigo me relacionar com ninguém. E acredito que nunca mais vou voltar a confiar em outra mulher. Estou tentando viver um dia de cada vez. Não sei o que o futuro reserva para mim. Esse relato é verdadeiro. Não se trata de um conto de ficção e os fatos narrados aqui são reais. Fiz apenas algumas alterações em nomes e suprimi alguns detalhes que poderiam nos identificar. Quero continuar no anonimato, mas sei que talvez alguém que tenha convivido comigo ou com minha esposa possa nos identificar e confirmar o que falei aqui. Se você gostou dessa história, dá um like e se inscreva no canal Traições Secretas para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares. E compartilhe a sua opinião nos comentários. E até a próxima história. Obrigado.